E aí? Hoje a gente vai mergulhar num universo jurídico que tem regras muito, mas muito próprias. Um sistema que funciona de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Vamos desvendar o que é o direito militar? E para começar, já fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Por que um soldado pode ir a julgamento por desobedecer uma ordem, enquanto um funcionário num escritório, se fizer algo parecido, talvez leve só uma chamada de atenção? A resposta para isso, gente, é a chave de tudo o que a gente vai ver aqui. E essa resposta começa a tomar forma exatamente aqui, ao entender o que, afinal, é o direito militar. De forma bem direta, o direito militar é o conjunto de leis que organiza e rege a vida dentro das Forças Armadas e também das forças auxiliares, como as polícias militares e os corpos de bombeiros. É basicamente um código de leis feito sob medida para essas instituições. Mas tá, para que ele serve na prática? Pensa nele como um sistema operacional super especializado. Ele existe para garantir a disciplina e a hierarquia, que são essenciais, para regular as ações das tropas, julgar crimes que só existem nesse meio e, no fim do dia, para manter a ordem e a segurança do país. Sem ele, a engrenagem toda simplesmente não funciona direito. Agora, a gente vai para o coração do negócio, aquilo que realmente faz esse direito ser tão único, os seus dois pilares. Hierarquia e disciplina. Guarda bem essas duas palavras porque elas são tipo o código-fonte de todo o direito militar. São conceitos sagrados que não podem ser quebrados e que definem como as coisas funcionam dentro de um quartel. E essa comparação aqui deixa a diferença claríssima. No nosso dia a dia, no mundo civil, se alguém questiona uma decisão do chefe, o que acontece? Rola uma conversa, talvez uma avaliação de desempenho. Normal. Agora, no mundo militar, fazer a mesma coisa, questionar uma ordem de um superior, isso pode ser enquadrado como crime de insubordinação. A consequência é completamente outra. Beleza, mas de onde é que saem essas regras tão diferentes e rígidas? Vamos dar uma olhada agora nas fontes dessas leis, as chamadas leis da caserna. Olha só, pode parecer um mundo à parte, mas a raiz de tudo isso está na lei maior do país. A base para toda organização militar e seu conjunto de leis vem lá de cima, da Constituição Federal de 1988. É a própria Constituição que estabelece o papel das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e também das polícias militares na segurança pública. Ou seja, ela desenha o esqueleto de todo esse sistema. E é a partir dessa base constitucional que surgem as leis específicas, os verdadeiros manuais de regras que governam o dia a dia militar. E os principais manuais são estes três aqui. Primeiro, o CPM, o Código Penal Militar, que é o livro que diz o que é e o que não é crime militar. Depois, o CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar, detalhando como os julgamentos devem acontecer. E, por fim, o Estatuto dos Militares, que estabelece os direitos e os deveres de todo o pessoal da caserna. Ok, temos as leis. Mas quem é que julga se elas foram quebradas? É aí que entra a chamada justiça de uniforme. E é muito importante entender que não existe uma justiça militar só. Na verdade, ela é dividida em duas. De um lado, tem a Justiça Militar da União, que cuida dos casos das forças federais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Do outro lado, existe a Justiça Militar Estadual, uma para cada estado, responsável por julgar os membros da Polícia Militar e dos bombeiros. E agora vem uma curiosidade que muita gente não sabe. A Justiça Militar não julga apenas militares, não. Em situações bem específicas, um civil também pode ser julgado por um tribunal militar. Por exemplo, se cometer um crime contra o patrimônio das Forças Armadas dentro de uma área militar. Para a gente fechar, vamos trazer tudo isso para a prática. Como é que o direito militar aparece na vida real, no dia a dia? Um exemplo clássico é o crime de deserção. Ele acontece quando um militar simplesmente abandona seu posto ou sua unidade por um certo tempo. É um tipo de crime que não tem um equivalente direto no mundo civil. Outro exemplo que vai direto naqueles pilares que a gente falou, a desobediência. É quando o militar se recusa abertamente a cumprir uma ordem direta e legal de um superior. Isso é visto como um ataque direto à estrutura militar. Também temos o uso indevido de equipamento, usar um veículo, uma arma ou qualquer outro material que seja da corporação para benefício próprio. Isso é um crime específico, porque esses bens têm uma finalidade pública muito clara. E um último exemplo que a gente tem visto bastante nos noticiários, crimes cometidos por militares durante as operações de garantia da lei e da ordem, as famosas GLOs.
Nesses casos, a competência para julgar qualquer crime é da Justiça Militar. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque é esse sistema todo, com as suas regras especiais, que garante a disciplina necessária para uma operação militar funcionar. É o que ajuda a defender o país, a manter a ordem pública e a fortalecer a cadeia de comando. É, de fato, a engrenagem que faz a máquina toda rodar. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Esse sistema, tão focado em ordem, é o mais eficiente para o propósito militar, ou ele acaba criando um mundo com regras tão particulares que se distancia da sociedade que ele tem o dever de proteger? O equilíbrio entre essas duas ideias é um debate que, com certeza, continua.